Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas. Em seu capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Texto conhecido, todos nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo de número 10. Amém, irmãos? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, vamos repetir o versículo de número 10. Vamos dizer todos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Havia. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Poder sentar-se, amados irmãos. Neste momento, já gostaria de convidar a nossa amada irmã Glécia. Ela está com a responsabilidade de ministrar a palavra nessa noite, assim que Deus, aquilo que Deus propôs em seu coração. Amém? Irei fazer uma oração pela vida dela. E assim ela prossegue. Fica à vontade, minha irmã. Aí, aqui, onde você se sente bem. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te render graça. Apresentar a nossa irmã Glécia em tuas mãos. Tu já tem iluminado, Senhor, acerca da tua palavra, aquilo que irá ministrar nessa noite. Que venha falar aos nossos corações, porque dela nada terá, Senhor. Sim, a tua palavra, que é verdadeira e fiel. Sendo assim, recebe nossa oração, nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, que Deus abençoe. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Esse texto, que foi acabado de ler, o texto de Lucas 19, a partir do verso 1, é um texto muito maravilhoso, onde fala de salvação, onde fala de transformação, onde fala de um encontro de um homem rico, um maioral, servidor do governo, um homem bem religioso, mas era um homem que tinha um coração vazio. Mas no momento que esse homem viu a multidão ali e sabia que aquela multidão estava para ver Jesus, ele também se apressou para ver o Senhor, para ver o Mestre. Aquele homem, ele tinha tudo, mas a sua alma era vazia. E quando Jesus entra ali em Jericó, algo acontece, porque onde o Senhor entra, onde o Senhor passa, um milagre acontece. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê dizendo que Jesus entrou em algum lugar, que Jesus passou em alguma cidade
e nada aconteceu. Algo sempre acontece. E Zaqueu, ao ver aquela multidão, ele não fica no meio da multidão, mas ele começa a procurar um lugar de destaque para ele ver o mestre, para ele ver o Senhor, porque ele reconhece ali que ele precisava, ele necessitava falar com o Senhor Jesus. E ele sobe naquela figueira, num lugar de destaque. Mas mal ele sabia que o Senhor Jesus já conhecia todo o desejo do coração dele. Sabia que mesmo ele sendo rico, que mesmo ele tendo tantas posses, sendo acostumado a ter lugar de destaque, a ser honrado, a receber privilégios, mas Jesus sabia que ele precisava dele. Ele precisava do Senhor. Ele precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus olha para aquela figueira e diz: desce. Porque Zaqueu estava no lugar de honra, um lugar de destaque em meio à multidão. E o Senhor, ele começa a dizer: desce. Ele dá uma ordem para Zaqueu descer. E esse descer significa humilhar-se. Vem para o meio da multidão. Fica aqui. Porque quem tem que estar de pé, quem tem que estar acima, sou eu, o Rei dos Reis. Fica no meio da multidão, de igualdade com eles. Porque muitas vezes, pelas posses, pelo dinheiro, pelos nossos status sociais, nós queremos menosprezar o outro. Nós queremos sempre ter um lugar de destaque. E ele estava acostumado com isso. Zaqueu estava acostumado a ter honrarias. E Jesus diz: desce, se humilha, para que eu possa falar contigo aqui. E ele desce e Jesus diz: hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que sonda os corações, um Deus que sabe o que nós necessitamos e um Deus que tem um encontro para mudar e transformar vidas. Jesus fez ali um mover na vida de Zaqueu e no mesmo momento, Zaqueu sofreu uma transformação verdadeira. E ele começa a dizer aqui no verso 6, no verso 8, melhor dizendo: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele reconheceu que ele tinha sido ganancioso até aquele momento, arrogante, presunçoso, e ele começa a fazer promessas, porque ele começa a sentir a transformação do encontro com o Senhor Jesus. E ele diz: Senhor, eu vou dividir o que eu tenho com os pobres. E se eu tenho defraudado, ou seja, se eu tenho roubado, se eu tenho cobrado impostos injustamente das pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais, como manda a lei romana. Ou seja, houve uma transformação na vida de Zaqueu no momento que ele se encontrou com o Senhor. E hoje não é diferente nas nossas vidas. Hoje é noite de salvação também. Hoje convém ao Senhor entrar em nossas casas. Você pode até dizer: mas nós já somos salvos e a nossa família já está debaixo da promessa, debaixo da graça. Mas aprove ao Senhor dizer: hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém levar salvação para a tua casa. E o Senhor ainda diz mais: não fazer acepção de pessoas, mas pregar a palavra, porque o reino de Deus é para todos aqueles que creem, aqueles que se arrependem. E todo aquele que crê no Senhor e for batizado, ele será salvo. Porque muitas vezes nós fazemos acepções. Nós queremos pregar para uns, mas não queremos pregar para outros. E quando eu fazia a leitura do texto, o Senhor tocava o meu coração dessa forma: não fazer acepções. Pregue para todos. Não pregue somente para os que têm status sociais. Não pregue somente para as pessoas que você julgam, pessoas boas, pessoas melhores do que outras, mas pregue para aqueles que estão nas sarjetas, aqueles que nós encontramos muitas vezes nas calçadas, pedindo esmolas ou dormindo, e muitas vezes nós não damos atenção. A palavra de Deus diz aqui no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele não faz acepção de pessoas. As pessoas, elas começaram ali a murmurar. Quando Jesus disse que ia ficar na casa de Zaqueu, que ia se hospedar na casa dele. E as pessoas começaram a murmurar porque elas conheciam quem era Zaqueu.
Mas elas também não eram pecadoras? Será que elas também não tinham suas falhas, seus pecados, não erravam? Mas elas começaram ali a murmurar e dizer, eu vou dizer com as minhas palavras, como é que Jesus, um homem santo, conhecendo os corações, conhece todas as coisas, e vai se hospedar na casa desse homem publicano, um homem mau, um homem desonesto, um homem meramente religioso, que não está nem aí para as pessoas, que fazia aquele povo sofrer na cobrança daqueles impostos, de forma muitas vezes indevida. E Jesus diz isso, porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Tinha tudo, mas não tinha Jesus. Tinha dinheiro, tinha status, tinha tudo, mas precisava de salvação. Precisava de um renovo. Precisava ter sua alma alimentada pela palavra do Senhor. E Jesus, conhecendo ele, Jesus faz aquela transformação maravilhosa na vida de Zaqueu. O Senhor, nessa noite, Ele também faz transformações em nossas vidas. O Senhor, nessa noite, Ele entra com libertação. O Senhor, nessa noite, está indo de encontrar corações que muitas vezes a gente apresenta ao Senhor e a gente, às vezes, não vê o Senhor fazendo, mas Ele está dizendo, eu estou fazendo. Ele faz. Tão somente a gente precisa crer que o Senhor está fazendo a obra dele e que no momento certo nós veremos o resultado da nossa busca, da nossa oração. Mas como ele disse para Zaqueu, ele também disse para as nossas vidas nessa noite, é preciso descer. É preciso se humilhar na presença do Senhor, porque muitas vezes nós queremos, também como Zaqueu, queremos um lugar de honra. Queremos estar no destaque. Eu só vou se eu estiver no destaque. Eu só vou se eu estiver lá no pedestal. Mas o Senhor disse que é preciso nós descermos. Assim como a palavra lá em Jeremias dizia que era preciso ir à casa do oleiro para ouvir as palavras dele. O Senhor está dizendo, é preciso se humilhar na minha presença para que eu faça a obra. O grande é Ele. Quem precisa de honra, quem merece toda a honra é Ele. Nós somos vasos de barro. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Mesmo que nós estejamos aqui, nós não somos melhores do que os outros que estão lá fora, que ainda não conhecem a palavra. Somos tão carentes e necessitados da palavra do Senhor, como eles. Somos tão pecadores, miseráveis, como eles que estão lá fora. E muitas vezes nós nos julgamos e dizemos, eu sou melhor. O Senhor já teve um encontro comigo, o Senhor já me salvou, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sou melhor. Eu estou num lugar de destaque dentro da igreja. E muitas vezes é por isso que nós não crescemos. Porque o nosso ego está cheio. O nosso ego está falando mais alto. Mas o Senhor diz nessa noite, se humilhe. Se humilhe na minha presença para que eu honre. Quem dá a honra é o Senhor. Quem exalta é o Senhor. E Ele também abate aquele que se exalta. Espere a honra no tempo de Deus. Não se ache melhor. Que eu e você não venhamos nos achar melhor do que os outros. Mas que venhamos ter humildade para reconhecer que somos todos falhos. Muitas vezes nós apontamos o erro do irmão. O pecado do irmão é maior. Eu sou melhor. Jesus está dizendo, sabe o quê? Que para ele não vê dessa forma. Ele não faz acepção. Pecado é pecado. Tanto faz uma mentira desse tamanho como uma calúnia grande. Para o Senhor é tudo igual. Muitas vezes nós achamos, mas aquele irmão fez isso. O meu pecado vai ser sempre menor. Nós queremos sempre julgar, estamos sempre dispostos a julgar o outro, como aquela multidão julgou Zaqueu. Como se só a multidão estivesse doente, mas ela não estava enxergando a doença dela, o pecado dela. Ela estava enxergando a doença de Zaqueu, o pecado de Zaqueu. E ela diz, como é que o mestre, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, vai se hospedar na casa desse homem? E será que muitas vezes nós não passamos isso na nossa vida? Será que quando Jesus nos chama e nos coloca dentro da igreja e começa a fazer um renovo, será que as pessoas também não começam a olhar para as nossas vidas e dizer, como é que Jesus chamou ela? Como é que Jesus chamou ele? Por que não chamou a mim? Eu sou melhor. O Senhor veio para todos. E a palavra do Senhor diz, ide e pregai o evangelho para todos. Ele não diz, pregue só para alguns, pregue para os bonzinhos. O Senhor veio para os doentes, né? Quem está bom, quem está são, não precisa de remédio. Nós fomos salvos porque precisávamos ser salvos. As pessoas que estão aí fora, elas também precisam ser salvas. Elas estão doentes da sua alma,
do seu corpo, elas estão vazias, assim como outrora nós éramos vazios. Elas precisam do Senhor, e o Senhor confia em nós, que nós iremos fazer esse trabalho, esse ide do Senhor a cada dia. Dizer a essas pessoas que o Senhor ama elas, assim como Ele nos ama, assim como um dia Ele nos chamou, nos escolheu, Ele também tem um plano de salvação para elas. E muitas vezes nós não dizemos, porque nós julgamos. Ela já está ali, ó, a vida já está miserável mesmo, já está até acostumado, deixa ficar assim. E o Senhor, Ele vai cobrar das nossas vidas. O Senhor, Ele vai cobrar. Porque o Senhor, Ele não faz essa diferenciação. Ele não quer saber se é branco, preto, rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro. Ele veio para salvar, né? O Pai entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para salvar as nossas vidas, vidas miseráveis, pecadoras, mas Ele teve compaixão, misericórdia. Ele orou para nós e teve compaixão das nossas vidas miseráveis. Nós éramos tão vazios. E o Senhor, Ele se compadeceu das nossas vidas, das nossas dores. E Ele tem preenchido as nossas almas. Ele quer que nós façamos da mesma forma. Levemos a palavra dEle, para que aquelas pessoas que estão aí fora também conheçam esse amor do Senhor. Cabe a elas, querer ou não, mas cabe a nós pregarmos e falarmos do amor de Deus. Zaqueu era um homem muito rico, religioso, auxiliar do governo, né? E ele fica ali no lugar de destaque para ver o mestre. Ele estava sedento. E muitas vezes também nós fazemos a acepção ao contrário. Olhamos para as pessoas e julgamos assim. Mas ele tem dinheiro. Ele tem tudo. Ele não vai querer nada com Jesus. Aquela multidão olhou assim para Zaqueu. Ficou sem entender o que estava acontecendo ali. Ficou só julgando. Mas o Senhor conhecia o coração de Zaqueu. Ele estava sedento. Ele estava sedento da palavra do Senhor. Ele estava sedento de falar com Jesus. E ele não perdeu a oportunidade. E hoje, nós temos que aproveitar as oportunidades para falar do Senhor para as pessoas. Não julgue, elas estão sedentas. Elas estão carentes, elas estão vazias. Eu escuto pessoas dizendo assim: eu estou desesperado com a minha situação. Por que elas estão desesperadas? Porque elas não têm Jesus. Elas não têm o Senhor para se socorrerem. Elas não têm o Senhor como seu refúgio. E por que nós não nos desesperamos no dia da tribulação? Porque o Senhor está na nossa vida. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Porque o Senhor é o nosso consolo. Vamos também levar esse consolo, esse conforto, esse Jesus para as pessoas que estão lá fora. Elas estão sedentas como Zaqueu. Elas estão precisando escutar que o Senhor ama elas. O Senhor tem planos, né, para as nossas vidas que estamos aqui. A cada dia o Senhor, Ele renova os seus planos em nossas vidas. A cada dia o Senhor nos dá uma palavra diferente, um consolo diferente. E é por isso que nós ainda estamos de pé. Que nós tenhamos esse desejo também de levar a palavra do Senhor para as pessoas. No verso 10, onde Ele fala: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Traz a finalidade da missão de Jesus contra as expectativas do povo. Jesus, ele sempre fez algo contra a expectativa do povo. As pessoas sempre julgando, sempre achando que Jesus ia fazer de uma forma e Jesus fazia de outra. Quem não lembra da história de Maria Madalena? Trouxeram Maria Madalena para Jesus. E disseram que ela foi apanhada em adultério. E as pessoas que estavam ali, elas achavam que elas eram melhores, elas eram mais santas, elas não eram pecadoras. E elas começaram a dizer que Maria Madalena precisava de um julgamento, ser condenada, ser apedrejada. E Jesus, ele olha para aquele povo e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É isso que Jesus diz para as nossas vidas. Não tem pecado. Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Pregue para as pessoas. Não faça acepção. Jesus, Ele quer salvar. Ele quer fazer. E se eu não quiser levar a palavra a você, Ele vai levantar outro. Mas Ele conta com as nossas vidas. Ele nos chamou para isso. Para pregar a sua palavra. Para fazer a sua vontade. Para que haja salvação. Para que haja libertação. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Por essa palavra que o Senhor me deu. Para trazer para a igreja. Que a igreja possa estar meditando. Que o Senhor, Ele continue nos abençoando, tendo misericórdia das nossas vidas. Continue nos fortalecendo, nos dando discernimento, sabedoria e ousadia para pregar a palavra dEle para os sedentos. Não esqueçam, todas as pessoas que não conhecem Jesus, elas estão sedentas. Elas precisam ouvir que Jesus é salvação. Elas precisam ter um encontro com o Senhor. E que nós não venhamos fazer acepção de pessoas. Preguemos para todos. A salvação é para todo aquele que crê. Amém?